Saudamos a todos com a graça e com a paz do nosso Deus. Ao mesmo toda a honra, toda a glória e todo louvor. Espero encontrar meus irmãos e amigos gozando saúde e principalmente confiança em Deus. Porque essa não devemos perder, a nossa confiança do nosso Senhor e no nosso Salvador Jesus Cristo. É bem verdade que estamos vivendo os momentos difíceis. A gente está vendo aí pessoas sofrendo, o desemprego aumentou drasticamente, muitas pessoas estão passando fome, outras entraram em desespero total. Muitas pessoas, diante dessa pandemia, têm tomado medicamentos onde na realidade não necessitam tomar, estão fazendo isso por medo, na realidade, de contrair esse vírus. O que nós não devemos fazer, queridos, é jamais achar que tudo fugiu do controle da mão do nosso Criador. Temos convicção e plena certeza pelas Sagradas Escrituras de que Deus está no controle da situação. Diante da situação que estamos vivendo, a gente vê aí que as nossas igrejas, que por medida de prevenção, tivemos que fechar as portas, mas temos a certeza que a nossa igreja é onde nós estivermos. Se estamos na escola, nossa igreja na escola, se estamos no trabalho, nossa igreja no trabalho, aonde quer que um filho de Deus esteja, ali é a igreja do Senhor. Então eu louvo a Deus por isso. A gente tem aprendido muito com essa pandemia, A gente estamos sempre buscando a Deus, todo mundo. E assim orientando outras pessoas também a buscarem a Deus, que esse é o mais importante. Em meio a tantos desespero, a gente tem que ser luz para esse mundo, levar conhecimento de esperança da palavra de Deus para aqueles que entraram de fato em desespero. E nós temos que, como sempre, refletirmos na palavra de Deus e tirarmos lições impressionantes para a nossa vida. O texto escolhido para que a gente tire algumas lições deles está no livro de Números capítulo 13. Tem algumas lições importantes para mim e para você nesse texto. Antes da gente ler alguns versos, a gente vai narrar o que estava acontecendo nesse capítulo. Conhecendo a história, a gente sabe que Deus havia prometido desde o Êxodo ao povo de Deus que eles iriam para uma terra que manava leite e mel. Essa terra seria Canaã, terra rica, terra fértil. Deus havia prometido que estaria com eles sempre em todas as situações. No capítulo 13 aqui de Números, a gente vê a história aqui que foi selecionado 12 príncipes. De cada tribo foi escolhido um homem para ir até aquela cidade. Eles iam com o objetivo de ver ali os pontos fracos e os pontos fortes, para quando ela fosse invadida, eles saberiam muito bem por onde começar a invasão. Era uma estratégia de guerra, isso planejada pelo próprio Deus. Os homens, a Bíblia narra aqui no verso 25 do capítulo 13, diz que eles passaram 40 dias e voltaram de lá com algumas informações importantes para Moisés. Desses 12 homens, a Bíblia narra que tinha um chamado Caleb e outro era Josué. E esses dois homens foram peça-chave para motivar o povo de Deus. Porque quando os 12 homens saem dessa cidade, 10 homens eles se antecipam até Moisés e naquele momento ele desmotiva o povo. É impressionante suas palavras, do que eles viram, eles narraram, eles não buscaram confiança em Deus, mas apenas viram gigantes e se assustaram com o que viram. Eu vou ler o texto bíblico e acompanhe comigo se você estiver com a sua Bíblia aberta. Capítulo 13 de Números, no verso 33, ele diz assim: Também vimos ali gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como os gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Eu fico analisando, como podiam os filhos de Deus se igualarem a gafanhotos diante das dificuldades. É bem verdade que dificuldades eles iriam encontrar, porque os filhos de Anak, diz a Sagradas Escrituras, que eram homens enormes.
Mas o que nós não podemos, queridos, jamais perder a noção é de que as nossas dificuldades não são vencidas com nossas próprias forças. Temos um Deus que luta por nós. Quando esses homens viram os gigantes, eles tinham a certeza naquele momento de que para eles estava perdido, mas para Deus não estava perdido. Deus ele não queria que o povo visse ali facilidade em vencer aquela guerra. Deus queria que eles vissem de fato o que seria dificultoso, mas que confiassem em seu poder, porque a vitória estava garantida. Esses 10 homens que tentaram e que desmotivaram o povo na realidade, diz no capítulo 14, no verso 1, que levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. O povo se desesperaram com tantas notícias ruins. Começaram a blasfemar de Deus e falando para Moisés que mais antes eles estivessem no Egito sofrendo do jeito que eles vinham sofrendo, porque todo o sofrimento do Egito não era igualável ao que eles estavam passando ou que iriam passar diante daquela situação. Perderam a confiança em Deus. Mas por mais que o inimigo tente usar 10 pessoas para desmotivar o seu povo, Deus ele vai sempre levantar alguém para motivar, fazer com que o povo levante a cabeça e siga em frente. E esse alguém, a Bíblia aponta aqui como Josué e Caleb, mas especialmente aqui o texto se refere a Caleb, e é nas palavras de Caleb que eu preciso que você reflita junto comigo. Diante de tanta dificuldade, Caleb diz aqui no capítulo 13 e no verso 30, Caleb diz assim: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos e venceremos contra ela. Louvado seja Deus. Esse é Caleb, diante dos gigantes que viram, ele compreendeu que não seria por sua força, mas era pelo poder de Deus que ele iria vencer. Caleb ainda no capítulo 14, no verso 8, ele motivando o povo diz assim: Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nesta terra e nos dará terra que emana leite e mel. Por que terra que emana leite e mel? De fato, essa terra era muito rica em sua agricultura. No capítulo 13, no verso 8, diz que depois que eles vieram até o vale de Escol e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens numa vara. E também trouxeram ali romães e figos. Você consegue imaginar a dimensão desse cacho de uva, onde 2 homens tiveram que carregar? De fato, a promessa de Deus havia sido cumprida. Essa terra era muito fértil, terra própria para acampar o seu povo naquele lugar. Mas, infelizmente, os gigantes daquela cidade amedrontaram quase todo o povo. Mas Deus levantou 2 homens. Caleb foi peça essencial para fazer com que o povo voltasse para o nosso Deus. E a gente vê que, diante de tantas dificuldades que estamos vivendo hoje, a gente vê as mídias divulgando somente noticiários ruins, mas temos aí em mente tantos irmãos fiéis. Deus tem levantado o homem em todos os lugares, de todas as religiões, para motivar o povo a seguir em frente, orando e confiando no poder de Deus. Temos a certeza, queridos, de que Deus está no controle da situação. Quando Caleb disse aqui que não devemos temer, eu me lembro do profeta Isaías, no capítulo 41, no verso 10. Onde a palavra de Deus nos diz: Não temas, porque eu sou contigo, diz o Senhor. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Aleluia, Senhor. Eu quero levar você a refletir nesses versos. Não vamos estar como os 10 homens que desmotivaram diante das provações. Vamos erguer a nossa cabeça, assim como Josué, Caleb, e assim como foi narrado com o profeta Isaías, que não devemos temer porque Deus ele está conosco todos os dias. E é Ele quem nos dá força para vencer as dificuldades. Então somente confie no Senhor, que nesse dia você terá a mesma vitória que teve o povo de Israel, lutando com o Senhor. Que Deus abençoe a todos e vamos orar.
Pai querido, graça te damos, Senhor, por essa reflexão, que possamos a cada dia, Senhor, confiar cada vez mais em Ti. Perdoa nossas falhas, muitas vezes, Senhor, somos fracos, debilitados, mas nos ajuda, Senhor, como irmão, estar sempre uns aos outros, trazendo motivações, para que possamos assim seguir em frente. Que possamos a cada dia, Senhor, estar confiante no Teu poder e ajuda-nos a permanecer firme até a Tua santa e bendita volta. Em nome de Jesus. Amém.